dê crédito ao ouvir Jesus. Ou seja, acredite quando Jesus falar. E Jesus fala por este altar, fala pela minha boca, fala pela sua boca, desde que falemos segundo o que diz a palavra do Senhor Jesus, tá? Hoje, 14 de dezembro de 2011, quarta-feira, como eu disse, seja bem-vindo internauta, seja bem-vindo você que deixou o seu lar, né? Nessa noite chuvosa aqui no litoral, tem muitos lugares já alagados aí, nós viemos e já estava alagando. Glória a Deus pela tua fidelidade. Abra comigo, ou acompanhe pelo telão, que diz Mateus 13:58. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Vamos orar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque estamos na tua casa. Estamos, Senhor, nos teus átrios, ouvindo de ti, Senhor, uma palavra abençoadora, uma palavra edificadora, construtora, uma palavra que nos dá fundamentos, nos dá alicerce, fundamentos profundos, Senhor. Por isso, a tua santa e bendita palavra nos diz que pode vir a chuva, o vento, pode vir o que for, Senhor. E esta casa não será abalada, pois está firmada na rocha, na pedra angular que és tu, Senhor. A pedra de arremate, esta pedra que dá sustentação, Senhor. Muito obrigado, Jesus. E aqueles que assim creem, digam amém e amém. Dê ao Senhor uma linda salva de palmas. Glórias a ti, Jesus. Eu quero abrir o culto hoje com o que diz primeiro o livro de Reis 18, 21 e seguintes. Vamos acompanhar também, né? Pelo telão. Nos diz assim a palavra de Deus. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Esta noite eu venho, né, para poder falar para você. Não vamos mais cochear se em algum momento cocheamos. O que é isso? Manquejar, vacilar, ficar pensando se Deus é Deus mesmo. Colocar em dúvida aquilo que nós ouvimos do Senhor Jesus Cristo. Então não cocheie se alguém ainda está cocheando, está manquejando, está duvidando, está desconfiando, não está crendo. Somos crentes sim, cremos, mas parece que há momentos em que bate algum ventinho. Eu digo ventinho, porque nós temos aquele que controla o vento. Então, por mais que esse ventinho pareça uma tempestade, possa parecer em alguns outros momentos um tufão, possa parecer um ciclone, possa parecer um vendaval, possa parecer um tsunami, nas mãos de Jesus ele sempre vai ser um ventinho. Então não devemos mais cochear a respeito disso. Deus é Deus, sobre terremotos, sobre ventos, sobre situações, sobre o que for. Então, Deus nos começa a alertar nesse início de mensagem, nesse início de culto, para isso. Você e eu servimos o Deus que controla tudo. Absolutamente tudo. Amém? E aí a gente continua. Então, disse Elias ao povo, esse mesmo povo que estava cocheando. Estava tão cocheando, tão duvidando e tão assim, meio que incrédulo, que esse povo nada respondeu. Ele fez uma afirmação, falou: olha, se Deus é Deus, seguiu. Se é Baal, ou seja, se é coisa do demônio, se é coisa do diabo, se é coisa que não presta, seguiu. Ou segue um ou segue outro, mas não fica em cima do muro. Não fica morno. Em Apocalipse, né, Deus nos fala isso também. Olha, seja quente ou seja frio, ou seja uma coisa ou seja outra, porque morno significa não tomar partido, não ter uma postura, ficar cocheando, isso é ser morno. E Deus vai mais longe, ele fala assim: porque ser morno, eu estou pronto a vomitar-te.
Crente morno dá náusea até em Jesus. Crente morno dá ânsia no Senhor. É isso que a Bíblia está falando. E Elias chama aqui o povo, né, para si, fala: olha, gente, é para seguir Deus? Segue. É para seguir demônios, seus, né, diabos, seguir as coisas ruins? Segue. E o povo nada respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Imagina, de um lado Elias e do outro lado 450 profetas de Baal, ou seja, profetas do maligno. Então, invocai o nome de vosso Deus, com letra minúscula, né? Porque Elias está falando para eles invocarem o nome do Deus deles, e eu invocarei o nome do Senhor. Olha lá, Senhor, tudo maiúsculo. Na Bíblia, quando for assim, tudo maiúsculo, é Senhor, Deus, Jesus, né? E diz mais: e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra, é boa. Elias propôs, falou: olha, vamos fazer assim, vamos fazer assim, vamos fazer assim. E aí o povo ficou pensando: realmente, vamos fazer segundo o que o profeta Elias está dizendo, né? 26, tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, esses aqui, né, de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse, e manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Então eles ficaram desde manhã com o novilho lá, invocando o nome do Deus deles, com letra minúscula, manquejando ao redor do altar. Sabe como é manquejando? Eles rodando e fazendo assim. É muito parecido, né, com algumas coisas que a gente vê hoje, né? Imagina o que é, né? 27. Ao meio-dia, olha, eles ficaram desde manhã até o meio-dia, né? Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando. Aí Elias agora começa a fazer uma piadinha com os profetas de Baal. Olha só a piadinha que ele faz. Pode ser que ele esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. Você imagina Elias sozinho de um lado, falando com os 450 profetas. Fala mais alto aí, né? De repente ele está dormindo, está viajando. Pode ser que ele está meditando, não está ouvindo vocês, né? Fala mais alto aí, né? 28. E eles clamavam em altas vozes, e se lhes retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Amados, eu fico imaginando, eles lá clamando, né? Os profetas de Baal clamando ao seu Deus, né? Eu estou fazendo assim, mas acho que era para baixo, né, que eles deviam estar clamando. Venha! E ali passando as lancetas no corpo. Eles passavam as facas, as lanças no corpo até derramar sangue, amados. Como é parecido com os rituais de hoje para esse pessoal que faz esse tipo de coisa, né? Eles fazem isso mesmo, até derramar sangue. 29. Passando o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz nem resposta, nem atenção alguma. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. 37. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. 40. Disse-lhe Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape.
lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Que situação! Além de Deus manifestar o seu poder ali, né, na consumação do holocausto, imbuiu Elias de um poder onde ele colocou os 450 profetas de Baal e matou um a um, segundo a palavra de Deus. Fizeram descer ao ribeiro de Quizon e ali os matou. Um profeta do Senhor, usado por Deus para que operasse nele o poder de Jesus. Amém? Eu gostaria de convidar a igreja agora a ler o que está escrito em Marcos 16, 11 e seguintes. Olha que tremendo. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Jesus foi morto na cruz, foi crucificado. Ao terceiro dia, diz a palavra que ele ressuscitou, né? Apareceu. Estava lá Jesus vivo novamente. E apareceu algumas pessoas. Amados, hoje nós pregamos aqui, até nesse momento, uma passagem da Bíblia que está em Reis, onde Deus usou poderosamente um profeta seu. E todo o povo que estava em dúvida, pelo que aconteceu pelas mãos de Elias, começou a crer. Estavam vendo os prodígios, né? Que estavam sucedendo, se manifestando pelas mãos do profeta. Passaram-se centenas de anos, e aí eu venho com essa outra passagem aqui que está em Marcos. Depois que Cristo é ressuscitado, estes ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Amados, fora visto por ela, eles não acreditaram nela, né, nesse relato, porque eles ouviram apenas. 12. Depois disso, manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam de caminho para o campo. Amados, aí Jesus já se manifesta, Jesus se demonstra, Jesus aparece. Continua a palavra. E indo eles, o anunciaram aos demais. Mas também a estes dois, eles não deram crédito. Ou seja, primeiro, alguém vê e outros não acreditam. Agora são dois, vêm, contam, mas também não acreditam. Amados, é o meu papel aqui também hoje. Eu estou falando de Jesus. Eu abri o culto dizendo, acredite. Deus está dizendo, Ele vai fazer. Eu não estou dizendo aqui, acredite, porque o pastor está garantindo que eu vou fazer. Não, eu estou com base nas Santas Escrituras dizendo, olha, Jesus prometeu, Ele é fiel. Ontem, hoje e para sempre, para cumprir aquilo que Ele vem prometendo. Então não duvidemos da sua palavra. Mesmo que você não esteja vendo como desses dois versículos que eu acabei de ler aqui agora para você. Continuando. Finalmente, olha só. Primeiro ele diz que apareceu a uma pessoa, a ela, e não acreditaram. Depois a dois, também não deram crédito. E aí, olha, no mesmo Marcos 16, hein, amados? Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Imagina Jesus, à mesa, censurando essas pessoas que não deram crédito aos que antes tinham visto e tinham falado. Jesus disse, seus duros de coração. Amados, você está ouvindo uma palavra de Deus. Não endureça o seu coração. Quando Deus diz assim para você, seja obediente e faça aquilo que eu estou determinando você fazer.
Não endureça o seu coração. Não seja incrédulo. Dê crédito, por isso o título da mensagem hoje. Dê crédito àquilo que você ouve de Jesus. Não é de um homem. O homem aqui é apenas uma ferramenta e instrumentos nas mãos do Senhor. Assim como você é também aquela pessoa, aquele filho de Deus, filha de Deus, aquela ovelha que é usada pelo Senhor para chegar aos seus tímpanos ovelinos, aquilo que Deus tem dito para chegar na sua vida. Você já é maduro e adulto o suficiente, porque o apóstolo Paulo diz que você já não é mais menino. Não. Quando você era menino, criança, você pensava como menino, agia como menino. Agora você está sendo alimentado pelas sagradas escrituras, você já não é mais menino. Você já não toma mais leitinho, você come alimento sólido. Comece a prestar atenção naquilo que o Senhor está lhe falando. Da mesma maneira que Ele faz chegar bênçãos nas nossas vidas, pelos nossos atos obedientes, Ele, amados, eu não quero aqui deixar ninguém com medo ou receoso, porque o nosso Deus não é Deus para colocar medo. Ele é um Deus para colocar temor no seu coração. E o princípio da sabedoria é o temor. Quando nós tememos e reverenciamos Jesus, nós estamos sendo sábios. Porque se Deus disse, é para que eu execute, como filho obediente. Isso traz bênçãos, sem medida. Mas da mesma maneira, quando Deus usa uma pessoa, usa o pastor, usa a Bíblia, usa o louvor, usa um outro irmão, usa até gente que não é irmão em Cristo, para chegar numa palavra e cair no coração e ver que eu estou caminhando por passos errantes, caminhando por passos que não agradam o coração de Deus, da mesma maneira, amados, que Ele é justo, perfeito, reto, Ele também continua sendo justo, perfeito e reto, se nós trilharmos outro caminho. Resumindo, chegou a bênção pela obediência, chega a mão do Senhor pela desobediência. Nós precisamos estar atentos a isso, porque não chega só para as nossas vidas, amados, chega para as vidas das pessoas que nós amamos também. Como assim, pastor? Olha, se eu estou numa casa e Deus preserva essa casa pela minha vida, de repente eu sou o único crente naquela casa, sou o único cristão, tenho um testemunho bom, as pessoas são favorecidas dentro dessa casa, são santificadas, são abençoadas. Pastor, é bíblico, isso está em Romanos. Da mesma maneira, amados, que se eu começar a tomar alguns caminhos meio estranhos, pode vir também reflexo para os meus filhos, por exemplo, para minha esposa, para a minha igreja. Uma igreja que se coloca um pastor adúltero, você acha que as pessoas que estão dentro dessa igreja serão favorecidas? Não se engane. Uma igreja onde tem um pastor que não tem um bom testemunho, não se engane. Por isso é muito importante você saber aonde você está colocando a sua vida. É importantíssimo isso. Você vê aqui, o Senhor Jesus diz assim: censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração. Eles não creram, além de não crerem, ainda endureceram o coração. Não é bem assim. Como não é assim? A palavra de Deus não resta dúvida, não resta cocheamento entre dois pensamentos. É sim, sim, é não, não. Não tem morno, não tem mais ou menos, não tem 80%, ou é pleno, 100% total, ou não é. Com Deus é assim, amados. Com Deus é assim. Amém? 15, e disse-lhes, repetindo, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aí Deus fala, vai falar, vai testemunhar que eu estou vivo. Amados, a ressuscitação de Jesus Cristo é a base da fé cristã. Não tem como você dizer que é cristão se você não crê que Jesus é Deus e que ressuscitou dentre os mortos. Não tem. Romanos 10:9, não tem.
Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. E aí, Deus chega e fala assim: vem aqui, turminha, queridos. Alguns de vocês agiram com uma certa incredulidade e endureceram o coração. Vocês sabiam que se vocês continuarem assim, vocês não vão alcançar o reino dos céus? Vocês não serão salvos? Sabiam disso? É o que Jesus estava falando com esse versículo. E ele não disse, se você crer e for batizado nas águas, não. O salteador que estava do lado direito de Jesus Cristo na cruz, Jesus Cristo, o salteador aqui, o roubador, né, do lado direito, ele foi salvo. Passou pelas águas? Não passou. Ele creu. Eu creio que esse que está do meu lado é Deus. O outro, amados, teve a mesma oportunidade, a mesma chance. Ouviu as mesmas coisas do que o outro ouviu. Por que o outro não creu? Por que o outro não foi salvo? Por que o outro blasfemou contra Jesus ali na cruz? Tu não és Deus? Salva-te a ti mesmo. Por quê? Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Este é o sinal. Por isso que eu falei, nos próximos cultos, se prepara. Se prepara. Em meu nome. Nome de quem? De Jesus. Expelirão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Tem alguém enfermo entre nós? Tem? Vem aqui agora receber essa oração, se tiver. Amados, isso aqui é verdade. Dê créditos ao que você está ouvindo de Jesus Cristo. Olha, eu vou ler novamente. Estes sinais hão de acompanhar, está no futuro, é para nós, nos dias de hoje, amados. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Você crê? Em meu nome, no nome do Senhor Jesus, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, até se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Mesmo que o mal venha e se estabeleça, não te causará dano. É isso que diz o versículo. Pode chegar, amados, alguma coisa mortífera no seu ser, mesmo que isso suceda, mesmo que a ciência, a medicina, os técnicos, quem é capacitado para dizer, está morto, em nome de Jesus, não está. Não está. A última palavra sempre é do Senhor, sempre. A primeira e a última sempre é de Jesus. Qual é a situação que você vê como morta? Você tem a boca, o poder, a autoridade de dizer, situação, reviva. Situação, eu não te aceito do jeito que você está. Identifique qual é o mal que está te assolando hoje. Identifique. Para de passar a mão na cabeça desse mal, como se tivesse acostumado a viver com ele. Pare, definitivamente. Você tem a autoridade dada por Jesus Cristo para dizer, chega, chega. Às vezes, amados, presta atenção que isso é muito profundo, você precisa entender, para poder compreender o quanto você é poderoso nas mãos do Senhor. Lembra, tudo posso naquele que me fortalece? É nesse momento. É nesse momento, só que eu vou te contar uma coisa antes. Aí para você aprender, nunca mais esquecer na sua vida. Eu vou tentar ilustrar para você. Vou usar minha esposa como exemplo. Não é o caso, mas vou usar um exemplo. Eu conheço a minha esposa há 28 anos. Faz 28 anos que eu conheço a minha esposa. Eu sei qual é o gênio dela, eu sei como é o comportamento dela, eu sei a maioria das coisas que agradam a ela, as que não agradam. Se de repente eu vejo nela algo que eu gostaria de ver mudado,
e vejo humanamente que isso é impossível, é apenas um exemplo, tá, amados? São 28 anos que eu a conheço. E isso, essa situação, quando eu enxergo ela, ela já me desestimula. Volto a repetir, é um exemplo apenas, hein? Por quê? Porque faz 28 anos que eu convivo com isso. Aí, eu venho numa pregação como hoje, e eu quero ver uma situação mudada. Primeira coisa que eu vou pensar, qual é? Aquela situação que eu quero ver mudada na minha mulher. Mas aí o inimigo, amados, começa a soprar coisas no meu ouvido. Não adianta, querido. São 28 anos, você acha que com uma... isso que o pastor está falando aí, você acha que vai mudar? Você acha que isso que já criou uma fortaleza, já se construiu um muro, essa fortaleza já está estabelecida. Você acha que simplesmente pela boca você vai conseguir mudar essa situação? Em nome de Jesus Cristo, amados. Tudo muda. Nem que pode mudar, não. Tudo muda. Já muda a sua confissão também. Não coloca no futuro, não. Já mudou. Já mudou. Se eu não tiver uma confissão em linha com o que diz aqui a palavra de Deus, amados, eu posso falar coisas que o inimigo vai desligar. Ele não vai permitir que isso seja, não porque ele é mais poderoso do que Jesus, não. É porque ainda tem uma raiz de incredulidade. O coração ainda está um pouquinho, está com a pontinha dura ainda. E Jesus nos trouxe essa passagem aqui hoje para a gente entender que eram filhos de Deus. Eles estavam sentados com os 11 à mesa, amados. Pessoas escolhidas a dedo. Pessoas determinadas com bênçãos estabelecidas nas suas vidas. Jesus não poupou nenhum deles, incrédulos, duros de coração. Se vocês não mudarem a postura, vocês não vão ver o Deus vivo aqui na frente de vocês. Não adianta vocês me verem e não crerem, não adianta. Por isso que Deus depois deixou um versículo assim: felizes aqueles que não me viram e creram. Olha como isso é profundo. Por quê? Porque não precisa ver, é necessário apenas crer. E hoje você tem que definitivamente crer no Deus que você e eu servimos. Se Ele está dizendo, vá em frente, porque eu garanto por meio dessa palavra, feche os olhos e vá em frente. Feche os olhos e comece a olhar para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Ele trocou, amados, a alegria, trocou a felicidade, trocou a paz por uma cruz, pelo castigo, pelas feridas, por tudo, por mim e por você, para que você não tivesse que sofrer nada sobre essa terra. Lutas temos, tribulações temos, afinal de contas, né? Imagina o que seria eu estar numa banheira com sais todos os dias, né? Filhinho pulando de um lado do outro, sem problema nenhum. Pastor, mas isso não é bom? É bom, amados, mas tem que ter tempero, tem que ter equilíbrio. Não é verdade? Eu me recordo uma vez da minha mãe, né? Minha mãe um dia falou assim: poxa, filho, eu estou um pouquinho cansado, olha que minha mãe batalhava. Eu falei: não, mãe, mas a minha mãe perguntou assim para mim, não era pastor, não era nada, não era nem crente ainda, né? Eu falei: por que tem que ser assim, hein, filho? Naquela época eu já tinha respondido isso para minha mãe. E olha que minha mãe era o meu exemplo, né? Minha referência, meu paradigma, né? Eu falei assim: mãe, tem que ser assim, mãe, porque senão não tem graça a vida. E realmente não tem. Eu costumo dizer, né, e com permissão do Espírito Santo eu vou falar isso novamente, está sendo gravado, que nós vivemos um grande teatro, onde Deus é o grande diretor, né? Está tudo já determinado, tudo já estabelecido. Mas Deus nos deu, sim, a chance de escolher entre o vermelho e o azul, entre o claro e o escuro, entre o que é frio e é quente, entre o que é extenso ou curto. Deus nos deu essa prerrogativa, essa escolha. E nós decidimos muitas coisas. Eu já preguei isso aqui várias vezes. Você levanta, você abre os olhos, você já tem um monte de decisões para tomar assim que você acorda. Se você vai trabalhar, se você não vai, você vai para a pia escovar os dentes ou não vai, que roupa você vai colocar, e você abre o closet, abre o guarda-roupa, se for mulher, ela vai ficar lá 2 horas, aí 15, 30, 90 vestidos, aí não tem uma roupa para colocar.
Homem, abre o guarda-roupa, tá, é a camisa que está passada. Não é, filho? Não importa se você não gosta da camisa, ou deixa, se é de listinha, se é lisa, é aquela que está passada. Você é assim, Bianca? Ai, não tem uma roupa hoje. Gente, eu não... Olha... Qual foi o seriado que a gente estava assistindo? Que o menino chegou para o pai e falou assim: ai, pai, eu não consigo entender, filho. Ouça, daquele da Murray, que nós assistimos aqui na igreja, do filme da Hannah Montana, a última música, que o menininho chega para o pai, né? E aí o pai fala: não, filho, não tenta compreender as mulheres. No bom sentido, hein, por favor, hein? Que é realmente um outro universo, um outro mundo. E graças a Deus que é, né? Você já imaginou uma mulher pensando igual ao homem? O homem vendo uma outra mulher pensando igual? Deus nos livre disso, né? Amém, igreja? Vamos reter isso, né, hoje. E saber que Deus é por nós. Deus é por nós. Como é triste, né? Para não dizer outra coisa, quando um crente chega para você e fala assim: pastor, mas me compreenda, pastor, no meu caso, no meu caso, não existe caso para Jesus, amados. Não existe. Pode ser uma morte, pode ser uma unha encravada, pode ser o que for. Curve sua cabeça, vamos fazer uma oração nesse sentido. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós entregamos, Senhor, tudo aquilo que somos nesse momento, tudo aquilo que temos nas Tuas mãos, Pai. Faça como lhe aprover, Senhor, como é prazer seu sempre. Tu és o nosso Deus, o nosso Kyrios, nosso dono. Oh, Pai, coloca lâmpada nos nossos pés, para que possamos andar na escuridão desse mundo tenebroso, e a luz brilha em nossos caminhos, porque Tu és luz sobre as nossas vidas, Pai. Que essa palavra produza frutos, não a 30 nem a 60, eu profetizo sobre a igreja 100 por 1 dessa semente que foi lançada, Pai. Entendimento, que ela chegue e produza esse aroma, essa fragrância suave, que vai subir até o Teu trono, Senhor, e vai ser agradável às Tuas narinas. Oh, Jesus, nós vivemos tempos difíceis, sim, é verdade, mas Tu és o bom pastor, Tu és o nosso mandatário, Tu és o nosso pastor maior, supremo. Oh, Jesus, eu não sei quem entrou aqui com alguma situação que aos seus olhos pareceu difícil ou impossível até. Saiba que aqui fala e aqui vive o Jesus vivo e verdadeiro. Entrega nas mãos dele nesse momento. É uma ordem dele: vinde a mim, todos aqueles que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. É Jesus quem tira o peso, é Jesus quem tira a pressão, a opressão, é Jesus quem tira a escassez, a falta, a ausência, escassez de recursos, ausência de amor, ausência de paz. Jesus retira tudo isso e dá. Jesus dá, Jesus não cobra, Jesus não olha para a sua condição hoje. Se você, nesse momento, está se sentindo pecador, ao chegar em casa, leia o capítulo 1 de Isaías inteiro. Ele faz com que o carmesim e a escarlata virem lã, virem neve em suas mãos poderosas. Ele joga para trás de si todos os seus pecados. Ele lança nas profundezas do mar, para que de lá ninguém retire ou lembre de qualquer transgressão sua. Afinal, ele diz que ele foi para a cruz, por uma cruz maldita, no meu e no seu lugar. Que reconheçamos isso,
e não profanemos, ou seja, não anulemos o sacrifício que o Senhor fez por mim e por você. Todas as vezes que desse altar, ou nos teus ouvidos chegarem uma palavra que vai confirmar no teu Santo Espírito, porque você é ovelha, na hora certa o seu passo. Não tenha jamais a mão poderosa do Senhor sobre a sua vida para disciplinar, corrigir e até açoitar, se for o caso. Não, não. Deus não te torna maldito, afinal Ele já carregou sobre si toda a maldição na cruz. Mas Deus tem medidas santas, justas, perfeitas. Há um versículo que gostaríamos agora de lembrar com a amada igreja, que é que Ele causa ferida, mas Ele mesmo as ata, ou seja, Ele mesmo as sara, Ele mesmo as cura. Esse é o Deus Todo-Poderoso que eu e você servimos. Então, não brinque com o Senhor, Ele não brinca com você. Ele te ama incondicionalmente. Ame-o na mesma medida, ou seja, nas mesmas condições. Não coloque obstáculo algum, empecilho algum. Ele é Deus. Ele não precisa da ajuda de ninguém. Mas nós precisamos da sua, Senhor. Muito obrigado. E o povo que assim crê, diga amém e amém. Glória a Deus. Dê ao Senhor uma linda salva de palmas. Amém. Cedinho, né? Vamos nos colocar em pé. Gostaria de fazer uma oração pelo pai da Bianca, pela madrasta dela também, né? Domingo, né? Eles estão de mudança, é isso? Não é isso? Vamos fazer também uma oração, né? Por eles. Está chegando aí também, né? Um irmãozinho da Bianca. Vamos orar. Senhor Deus, coloca os teus anjos, Pai, nós te pedimos. Conserva os nossos no auxílio, Senhor, no amparo, na proteção. Livra, Senhor, eles de todo obstáculo, de toda armadilha, arapuca, cilada, que porventura queiram colocar no caminho desse casal abençoado. Senhor, novos sonhos, novos projetos, nascem no coração daqueles que se mudam. Por isso, Pai, tudo aquilo que está no centro da tua vontade, nós te pedimos agora em oração, intercedendo, que o Senhor manifeste na vida desse casal, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Amém e amém. Estenda também suas mãos para o altar, que a graça, a paz e o amor, que excede todo entendimento, enche os nossos corações e te guarde sempre em Cristo Jesus, como você já é guardado. Vá em paz, vá feliz. Amém e amém. Louvor, por favor, vamos no último cântico. Vamos louvar ao nosso Deus. Internauta, eu não sei se você aí conseguiu captar a pregação de hoje. Se sim, amém. Se não, nos perdoe, nós estamos tentando fazer o melhor, né? E certamente nós vamos atingir isso, porque por mais que sejam as adversidades, Deus está nisso. E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode se levantar um inferno, amados. No nome do Senhor Jesus, já estão derrotados. Amém?